Apocalipse 2, 2. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não o são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Porém, tenho contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependerdes. Tens, porém, isto, que aborrecestes as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Santo Deus e Pai, que esta palavra realmente, Senhor, venha a mudar a nossa percepção com relação a nós mesmos, Pai. Que nós hoje, que cada um abra os teus olhos, Pai, e veja o que é o primeiro amor, o verdadeiro primeiro amor, Pai, para que não haja mais confusão entre os teus filhos, Deus. O Senhor sabe o quanto que eu ouvi das pessoas que o primeiro amor havia sido roubado, que o primeiro amor havia se perdido, que o primeiro amor, Senhor, estava longe do coração de muitos que estão aqui, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, revela a tua palavra para que eles entendam qual é o verdadeiro amor de Deus. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Eu quero começar esse texto, a explanação desse texto, fazendo a seguinte pergunta. E eu vou pedir para vocês levantarem a mão. Desde que nós nos conhecemos por gente, crianças, jovens, adultos, a gente tem as nossas paqueras, as pessoas que a gente acha bonitinho, que a gente olha e fala assim, nossa, eu vou me casar com essa pessoa. Quem aqui tem consciência que uma vez na vida já foi apaixonado por alguém? Aquela coisa bobona mesmo, eu tô falando. Tá. Qual é a diferença entre amor e a paixão? A paixão é um fogo que arde dentro de você e que faz você fazer coisas absurdas. E faz você acreditar que vai ser para sempre. Mas a paixão é algo passageiro. Ela não é para sempre. Muitos casamentos se destroem porque as pessoas casam apaixonadas, mas não amando. E quando essa paixão vai diminuindo, as pessoas não sabem lidar com a palavra amor. E isso faz com que muitos casamentos vão para o espaço pelo simples fato da pessoa não entender a diferença entre amor e a paixão. Paixão, algo que se vive sem pensar muito. Vou dar um exemplo bem simples para que vocês entendam, porque hoje Deus tomou a maior parte do nosso culto. Quando namoramos, nós procuramos dar o melhor presente para os nossos namorados. Mulheres, quando namorava, quem de vocês que não ganhou um bombom de marca? Quem de vocês que não ganhou ramalhetes de flores? Presentes mais bem pensados e aquela busca desenfreada de saber o que agradar. Casou, logo no comecinho mudou para aquela caixinha de bombom da Nestlé. Hoje, depois foi passando o tempo e lembrou-se de ir no supermercado e comprar um bombonzinho lá. E hoje, quando você fala assim, ai, que vontade de comer um chocolate, talvez você vai ouvir assim, vai no supermercado e compra. Acabou o amor por causa disso? Não. Mas muitas vezes nós negligenciamos
esquecemos a pessoa que a gente ama. Muitas vezes nós vamos nos esquecendo das pessoas que mais amamos. Muitas vezes. Eu falo isso de um casamento, de um relacionamento. Muitas pessoas confundem a paixão com o amor. O amor é algo que você deixa de querer receber, porque na paixão você quer receber amor, você projeta na outra pessoa aquilo que você quer receber. Então você se entrega, porque você está tão apaixonado, mas você espera que ela retribua esse amor. Todas as pessoas que já foram apaixonadas um dia, sabem que a gente dá tudo de si, esperando que algo vai vir em troca. E as pessoas acham, se eu estou dando, eu mereço também receber, ok? Muito bem. Mas o amor, ele nasce com o tempo. É a hora que eu quero dar, mas eu não espero mais nada em troca. O amor é aquilo que a gente faz numa coisa assim, tipo, eu sei que vai dar certo. Um dia, o meu marido, casamento de 30 anos, você sabe que experiência para contar um monte de coisa a gente tem. E eu era muito briguenta. E um dia o meu marido falou assim, eu comecei a brigar, eu falei, você não vai falar nada, reage. E ele disse assim para mim, para quê? Você vai brigar comigo e daqui a pouco a gente já está de bem de novo, não vale a pena perder tempo. Mas eu queria tanto brigar agora. Eu fiquei tão desenchavida que depois daquilo lá eu fui apagando a vontade de brigar. Porque é verdade. Quando a gente ama, a gente sabe que as brigas vêm, mas logo vai passar. Quando Deus fala que Ele quer nos ter como crianças, me responda uma coisa, que criança que diz assim, não gosto mais e eu quero largar do meu pai? Não tem uma criança que faça isso. As crianças, o pai pode ser um bandido, os pais podem ser totalmente errados, mas elas amam os pais e vão ser dos pais dela o tempo todo. Ela tem uma certeza tão grande que aquele pai, aquela mãe é dela, é o meu pai, é a minha mãe. E eles podem falar mal dos pais, mas se alguém falar mal dos pais dele, eles já saem na briga. Eu quero que vocês entendam é o seguinte. Quando Deus diz que Ele quer que nós sejamos como criança, Ele está dizendo, tenha o coração de uma criança, tenha a certeza de que eu sou o seu pai. Só que o que eu tenho vivido esse ano foi muitas vezes ouvindo assim as pessoas dizendo, pastora, roubaram o meu primeiro amor. Eu sofri na outra igreja e naquela igreja destruíram os meus sonhos, porque eu sonhava em ser um pastor, eu sonhava em ser um diaconisa, eu sonhava em ser um evangelista e roubaram os meus sonhos e o meu primeiro amor foi totalmente destruído. Esse ano foi um dos anos que eu mais ouvi isso. Vocês sabem, a maioria de vocês vieram de outros ministérios. Nossa igreja é uma igreja que Deus deu como um hospital. E eu sempre orava e falava, Senhor, reacende a chama do primeiro amor. E eu tenho orado muito nesses últimos tempos, pedindo para Deus, Senhor, eu quero uma palavra para fechar o ano. Eu quero essas palavras que venham. A semana passada nós fizemos um culto de reflexão. Alguém aqui já sentiu que perdeu o primeiro amor? Levanta a mão, que eu quero saber de verdade. Estatística é ótima. Olha, você tinha amor pelo Senhor ou paixão? Você tinha amor ou paixão? Quem que se converteu já adulto ou adolescente? Mãozinha. Quem nasceu na igreja evangélica? Nasceu na igreja evangélica. Quem nasce na igreja evangélica ainda não sabe direito o que é primeiro amor. Como assim? Quem nasce na igreja evangélica, ela vai descobrir o que é primeiro amor, o que é amar a Deus, o dia que o Espírito Santo falar assim, é o seu dia. Pastora, mas não é assim, a gente aprende a falar da palavra, aprende, mas Deus tem que queimar aqui dentro. Pode ser com 1 ano, 2, 3, 4, adolescência. Louvado seja o Senhor que está dentro da igreja. E é assim que todo pai e toda mãe tem que manter os filhos.
Mas quando a gente entrega a vida para Jesus e a gente começa a congregar, a gente acha que tudo é certo. Eu falei várias vezes esse ano, a gente acha que todos os irmãozinhos são perfeitos. Tudo santo. E você olha aquela igreja cheia e você fala assim, uau, quanto santo, quanta gente boa. E eu pensando que o mundo estava perdido, mas todo mundo que está aqui é gente boa. Buona gente. E daí a gente descobre que de buena gente não tem nada. E a gente descobre que eles emprestam dinheiro da gente e não paga. E a gente descobre que eles falam as coisas em nome de Deus. E falam que Deus falou para eles e pede para a gente. Fala, Deus mandou. Deus mandou dar. Deus mandou fazer. Mas não fala com a gente. Deus não fala com a gente. Os irmãozinhos falam. E a gente vai descobrindo que pastores que deveriam estar pregando santidade estão mais interessados no nosso dinheiro. Nós vamos descobrindo que pastores que deveriam estar apacentando as ovelhas estão mais interessados na lã. E aí, aquele primeiro amor, aquela primeira chama, aquela coisa que ardia aqui dentro, vai se esfriando. E muitas pessoas acham que perdeu o primeiro amor. Vai para outro lugar, ou fica no mesmo ministério, e acha que já não tem mais vontade de servir a Deus. Então, se eu não tenho vontade de servir a Deus, eu não estou pronto para estar em lugar nenhum, não estou pronto para estar no ministério, não estou pronto para ser útil para Deus. Igreja, quando isso acontece, não é o seu primeiro amor que foi violado. Para mim foi tão gratificante quando Deus mostrou isso para mim, foi a sua paixão. O amor é a confiança plena que Deus é o meu Pai, independente de onde eu estiver, se é na igreja, se é no meu trabalho, se é nos meus estudos, se é dentro da minha casa, eu tenho um Deus e Ele é meu Pai, nada vai mudar isso. Ele é um Deus que me perdoa, Ele é um Deus que cuida de mim. Quantos milagres vocês viveram esse ano? Alguém viveu um milagre esse ano? Marcos, levanta a mão bem alto. Esses milagres é o amor de um pai. Esses milagres, talvez você não tenha nem visto, observado o milagre. Vamos ser sinceros. Quantas pessoas que nós conhecemos que não conseguiu chegar no dia de hoje? Perderam a vida de maneiras tão abruptas, de maneiras tão estúpidas, com tantas dores. Eu não falo das pessoas que morreram pela idade, porque nós sabemos que isso é natural. Mas nós chegamos, já é um milagre, porque seja lá o que nós passamos até aqui, ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de viver uma história melhor, ainda dá tempo de restaurar o casamento, ainda dá tempo de consertar aquele emprego, fazer aquela faculdade, dá tempo ainda. Viver o primeiro amor não é aquele fogo que você queria fazer tudo e esperando que todos em volta de você fizessem também. Você quer que eu explique para você como é que morre o primeiro amor dentro da gente? Na visão que nós tínhamos até aqui. Nós fazemos de tudo pelo nosso pastor e esperamos que ele reconheça em nós. Nós somos bons para os nossos irmãos e esperamos que eles sejam bons também. Nós nos dedicamos à casa de Deus e nós esperamos que a casa de Deus nos reconheça. Só eu passei por isso? Só eu? Alguém mais vai assumir? Já passou por isso? Não, eu não passo por isso, porque eu sempre soube que eu fiz para Deus. Quanto sapo você já engoliu pensando que estava fazendo para Deus, mas eram os homens que estavam fazendo descer goela abaixo? Agora tem um brejo. O que eu quero que vocês entendam? Deus jamais mandaria você fazer algo que você não queria. Deus jamais mandaria você abandonar a sua família e colocar a igreja em primeiro lugar. Deus jamais diria assim para você: olha, fica sem pagar suas contas e entrega o dinheiro na igreja. Deus não falaria isso. Não. Deus diria: me adore, porque foi para isso que você foi criado. E essa família fui eu que te dei. Lute por ela, invista nela, traz ela para a igreja, dê testemunho. Esse é o Deus que nós servimos.
Deus não vai falar para você ficar com sua conta no vermelho, para entregar o seu dinheiro na igreja, para campanha tal, campanha tal, campanha tal. Não, Deus não vai fazer isso. A única coisa que Ele espera é a nossa obediência. Aliás, Ele nos pede 10% no Velho Testamento. No Novo Testamento, Ele nem fala mais dos 10%. Ele diz que nós devemos entregar as nossas ofertas. Quando nós temos consciência do que é a graça, nós já nem queremos mais ofertar 10%, nós queremos ofertar 20%, 30%, 40%. Mas aquilo que está na nossa possibilidade. Deus honra aqueles que semeiam. Mas Deus é uma questão de Ele fazer de acordo com o que a gente planta. Engraçado. Quem aqui já chegou, alguém chegou em você e falou assim: Deus me disse que você me daria tal coisa. Quem já passou por isso? Só eu? Ferrina. Você, no seu caso, é serviço. Deus me disse que você ia. Até chegar a maturidade, você fala assim: Deus, então fala comigo também. Deus disse mesmo. Deus, Ele nos quer na presença dEle, adorando, estando próximo. Então eu quero falar uma coisa para vocês: muitos de vocês não perderam o primeiro amor, perderam a paixão, porque acordaram por aquilo que estava realmente prendendo muitas vezes a vida de vocês. E aí veio a maturidade. Muitos saíram das igrejas e passaram a amar a Deus em casa. E ficou lá. Alguns sozinhos, outros orando. Outros como eu, que quando saí da igreja, fiquei de igreja em igreja procurando uma igreja para mim. Nunca imaginei ser pastora. Apesar de que eu já sabia disso desde os meus 13 anos. Mas a gente fica em busca. O que Deus quer? O que Ele tem para nós? Eu quero falar para você. A palavra de Deus aqui diz, olha só. Ele fala que nós sofremos, que nós somos pacientes, que muitas vezes trabalhamos pelo nome dEle e nós não nos cansamos. Eu tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, deixaste o teu primeiro amor, em outras traduções. Sabe por quê? Ele está dizendo assim: você está trabalhando com amor no seu próximo, mas você deixou de confiar em mim. De nada adianta uma pessoa colocar um uniforme e dizer assim: eu acredito, eu amo ao meu Deus e eu vou servir no ministério. Se você não acreditar que Deus realmente está mudando a sua história, que Deus vai te usar de uma maneira sobrenatural. Sabe o que vai mudando dentro da gente? Uma das coisas que eu mais observei durante esse ano, e a gente vai adquirindo maturidade: quanto que você conviveu com o pecado achando que ele era natural, normal? Na minha casa ninguém é convertido. Eles fazem a missa lá dentro de casa. Para mim está tudo bem. Não está tudo bem. A partir do momento que está adorando a outros deuses, não está tudo bem. Você vai orar, você vai tentar falar com amor, você vai respeitar sim. Respeita sim, que nós não podemos pegar e bater de frente. Mas nós temos que interceder. Quantos de vocês que já disseram assim: mas é desse jeito, não adianta falar? Adianta sim. Porque alguém falou para mim que não adiantava falar, que eu fui me converter depois dos 30 anos. Quanto que eu poderia ter sido abençoada por Deus antes disso? Quanta lambada eu levei antes disso? A gente vai convivendo com as coisas erradas e nós vamos achando que é normal. Uma pessoa vai lá e enche de tatuagem, piercing, sei lá, coloca até na ponta do cabelo. E você acha assim: não tem o que falar. Claro que tem, é errado. É errado. O Senhor não quer, que a gente não precisa se exibir para o homem. Nós temos que nos alegrar diante de Deus. Eu tenho que falar. Pobre, coitado dos meus filhos.
Só tem um hoje aqui e ele não gosta de se aparecer muito. Se tivesse outro era mais fácil, porque aquele lá não tem. Sou fácil, Lucas? Não sou. É meu filho. E eu vou ser cobrada diante de Deus daquilo que eu não falar. É minha mãe. E eu tenho que falar para minha mãe aquilo que está errado. E eu falo mesmo. É o meu padrasto. Nem pai não é. Mas se tiver que falar, eu vou falar. Igreja, a gente não vai agradar todo mundo, mas nós temos que colocar aquilo. Aliás, nunca vai agradar ninguém. Coloca isso na sua cabeça. Não tenho visto de agradar a todos, porque não dá. Não dá. Agora, o meu papel é simplesmente fazer aquilo que Deus manda eu fazer. Amar a Deus acima de todas as coisas. E eu não posso ser conivente com o erro dos outros, porque isso já vai esfriando dentro de mim. Fazer uma tatuagem é normal. É normal. Nada contra, por favor, nada contra o homossexualismo, lesbianismo. Mas é normal. Claro que é normal no mundo, mas eu não posso chegar para mim, meus filhos vão falar assim, agora a partir de hoje vou trazer toda essa galera aqui dentro de casa que são meus amigos, eu não posso discriminar ninguém. Eu não posso deixar, eu tenho que tentar converter todos eles. Isso é viver o primeiro amor, porque se eu começar a ser conivente com tudo isso, o que eu estou fazendo? Deixando de ser filha de Deus e dizendo assim, é normal, eu posso aceitar tudo isso. Eu não tenho que me envolver com nada. É muito mais fácil. Isso é ir abandonando o primeiro amor. Eu deixar de orar. Eu deixar de lutar. A gente não pode deixar de orar pela nossa família nenhum dia sequer. Sua filha está namorando. Ah, Deus, o senhor tem certeza que isso daí é o que o senhor separou para ela mesmo? Porque não fui muito com a cara, mas de repente é o que o senhor escolheu. Então toca no meu coração e faz o melhor. Se não for de Deus, arranca agora em nome de Jesus. Não vou falar para Deus tirar porque eu não fui com a cara, mas eu vou falar, Deus tem que dar o melhor. Vocês estão entendendo? Nós não podemos nos acomodar. E Deus, Ele é fiel e justo para fazer tudo aquilo que nós pedimos. A palavra dele diz que quando nós oramos, Ele entrega tudo nas nossas mãos. Ele quer fazer o melhor. Só que o problema é que muitas vezes nós achamos que aquilo não é para nós. Ei, a sua família vai servir junto com você. Eu e a minha casa serviremos ao... Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A igreja que eu congrego, ela não significa paredes. Igreja não pode ter placa. Nós temos um nome, mas a igreja tem que ser dentro de nós. Ir para assistir um culto, uma outra coisa que vai esfriando. Eu vou na igreja, mas eu vou só uma vez por semana. Não, mas eu estou em Deus. Eu quero fazer uma pergunta. Quando você está em Deus, você consegue ficar o tempo inteiro na presença de Deus mesmo? Mas quando você vem para a igreja, são 2 horas ali do tipo... Ai, simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Ela não é assim. É meleca para todo lado, é lágrima, é prantos. E você se entrega, você se rende, você dobra o joelho e você se rende. Você faz isso na sua casa? Sozinho? Quem que faz isso em casa sozinho? Só eu? Olha como é um número reduzido. Vocês entendem por que a gente sai da casa da gente e vai para ficar perto dos nossos irmãos? Vai para ficar dentro da igreja, para que isso vá crescendo dentro de nós e faça de nós isso não mais como uma obrigação, mas simplesmente o fato de estar na presença do nosso Pai. Então, se você foi tocado de alguma maneira, você acha que você realmente está não vivendo o primeiro amor? Ou você cresceu, abandonou a paixão, que era aquela coisa louca, que acreditava em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa e Duende, e está vivendo hoje o amor, aquele que trabalha para Deus, aquele que está na presença de Deus, mas com serenidade, pensando, refletindo, amando a Deus.
afastando o pecado, vivendo o novo a cada dia. Como está o seu coração? Você abandonou o primeiro amor? Ou você tem simplesmente sido mais sólido naquilo que você faz? Hoje, quando Deus deu essa palavra, eu falei, Senhor, dá para fazer tantas coisas, inclusive eu já fiz 2 cultos a respeito disso. Mas realmente, quando nós começamos o nosso relacionamento, a gente abre mão de tudo. Quando nós começamos, nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós abrimos mão, até mesmo de falar alto, de gritar, de falar palavrão, de querer brigar. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, a gente vai simplesmente dizer assim, não, eu não quero mais o pecado, na minha casa não entra mais, já basta o que eu sofri até aqui. Só que sabe o que vai acontecendo? Com o tempo você vai convivendo tanto com as coisas erradas que se passam a ser tão normal, que muitos voltam para o próprio vômito e nem percebe. É uma palavra forte essa, mas é verdade. Antes eu não assistia nenhum filme de comédia que tivesse piadinhas picantes, sensuais. Mas eu me converti, já estou liberto, agora eu posso. Quando eu me converti eu não queria mais assistir nenhum filme de terror. Eu sei que é portal que abre, que eu estou vendo coisas ruins, para que eu tenho que me identificar naquilo? Mas com o tempo, qual que é o problema de eu assistir um filme de terror? Eu já estou em Deus. Quando eu me converti, eu decidi que eu ia mudar meu jeito de reagir com as pessoas. Eu ia ser honesto em tudo. Mas eu já me converti, eu estou bem. Eu já posso começar a mexer nos pesos e medidas. E são pequenas coisas como esta que vai nos afastando do verdadeiro amor. E não aquilo que você viveu lá, que apagou a sua paixão. O verdadeiro amor está na nossa atitude. Voltar ao primeiro amor é nessa fase que vocês estão, voltar a adorar a Deus, a amar a Deus e odiar o pecado. E amar o pecador. E amar o pecador, como eu sempre disse, entrou por essa porta, pode entrar do jeito que tiver. E olha, nós já ministramos pessoas que entraram na igreja sem calcinha. Nós já ministramos pessoas que chegaram na igreja com o seio de fora. Nós já ministramos pessoas que chegaram na igreja com pensamentos completamente errados. E aí, amamos e amamos. E vamos trabalhando para que essa pessoa aos poucos vá tendo vergonha daquilo, tenha nojo do pecado e vai sendo transformado dia a dia. Esse é o nosso papel como igreja, mas nós não podemos nos calar. Nós não podemos ser coniventes com o pecado. Quantas vezes que você não chegou a ouvir um irmão da igreja murmurando contra a igreja, contra o pastor, contra um irmãozinho, e você só ouviu errado? Se Deus permitiu que ele viesse falar para você, é você que vai falar para ele, pode parar. Irmão, isso não edifica, não está na Bíblia, vamos parar? E quando você ouve sem questionar, sem falar nada, o que você está fazendo? Você está simplesmente deixando o amor a Deus e amando o inimigo. Quem é o pai da mentira? Quem que mais gosta da contenda? Quem mais gosta da fofoca? Se alguém falou que é a mãe, não é. Tá? Igreja, você quer viver de novo o primeiro amor? Diante do que eu falei, alguém se identificou do tipo, eu já vivi uma paixão dentro da igreja? Você já viveu uma paixão dentro da igreja? Mais alguém? Levanta a mão, por favor, eu quero saber estatística. E essa paixão fez com que você sentisse que estava meio frio por dentro de você? Quem sentiu isso? Mas no meio dessa frieza, você conseguiu abandonar Deus? Quem que realmente passou um tempo e falou assim, nossa, eu ia falar uma palavra proibida, não posso falar essa palavra. Quem que assim, quis voltar à velha criatura, assim que saiu da igreja, se revoltou?
Ai, eu vou voltar. Sabe o que acontece? Você até tenta. Aí eu vou falar a palavra, vai. Ela é proibida, mas eu vou falar. Já deu tanto rolo essa palavra que vocês não têm noção. Você saiu, você estava na igreja, você era uau, Jesus maravilhoso, uau! Aí você saiu e falou assim, eu vou voltar a ser piriguete. E daí sabe o que acontece com a piriguete? Ela não consegue ser piriguete mais, porque tem Deus no coração dela. E daí ela coloca a saia curta, a blusa decotada e vai. E de repente ela olha para dentro dela e fala assim, uau! Sabe por quê? Porque quando você entrega a vida para Jesus, a paixão pode ter sido tocada, mas o Espírito Santo está lá. E nada vai arrancar isso de você. Você pode até voltar a beber, você pode se drogar, você pode fazer tudo, mas está lá dentro. Esse amor, Ele colocou, Ele batizou o seu coração. E eu não vou perder um segundo. Pastor, se posiciona aqui agora. Você que é o pastor presidente, se posiciona aqui. Se você hoje quer uma confirmação para viver o novo de Deus, o primeiro amor, que é aquele amor de dizer assim, eu não abro mão do meu pai. Como disse um dia que eu falei no começo do culto, vamos brigar? Não. De que adianta brigar se a gente vai fazer as pazes daqui a pouco? Perde tempo à toa. De que adianta você pensar, eu não vou mais fazer tudo o que eu fazia? Eu não vou mais servir a Deus como eu servia? Eu não quero mais viver acreditar de novo na minha família? Adianta. Não, porque Deus quer a sua família restaurada, porque Deus quer o seu emprego abençoado, porque Deus quer que você estude, porque Deus quer que você seja servo e adorador. Se você é essa pessoa que você precisa só de uma confirmação de unção, com óleo de unção, sai correndo do seu lugar e vem para cá.